alguma coisa sobre a obra de Adorno e vários outros autores, chamada A Personalidade Autoritária, 1955. Esse livro, que teve um considerável impacto na sociologia norte-americana, foi comissionado por um fundo judeu, tendo sido escrito por vários especialistas, entre eles Theodor Adorno. A razão do livro foi a influência de personalidades autoritárias, como a de Hitler e Mussolini, na construção de sociedades autoritárias e os desastres por elas causados. Os membros da escola de Frankfurt, como é sabido, eram em sua maioria judeus, justamente chocados com o Holocausto, buscando entender as causas do antissemitismo e do nazifascismo. O objetivo era, assim, o de investigar as patologias da cultura, particularmente o caso do autoritarismo irracional e das suas potencialidades. Eles encontram, na investigação, nos regimes e líderes fascistas, uma psicodinâmica do caráter sadomasoquista, que se identifica por possuir, de um lado, o desejo de destruir e denegrir outros grupos, e, de outro lado, a submissão em relação à autoridade dentro do próprio grupo. A explicação central da personalidade autoritária seria psicanalítica. Pais excessivamente punitivos e duros produzem filhos que sentem uma imensa raiva dos pais, mas por medo de desaprovação e de punição, eles redirigem essa raiva. Eles não se confrontam diretamente com os pais, mas passam a identificar-se com eles e a idolatrar figuras de autoridade, além de objetivarem se transformarem eles próprios em figuras de autoridade. Com efeito, se vocês procurarem a biografia de pessoas como Stalin e Hitler, eles tiveram pais extremamente punitivos. Hitler parece que uma vez apanhou tanto que teve que passar uns 2-3 dias no hospital. Uma outra razão do autoritarismo seria a homossexualidade reprimida, redirigida como hostilidade contra outros, por exemplo, através de racismo. E essa síndrome autoritária predispõe as pessoas ao fascismo. Um exemplo seria o pai-avô que está aí na foto, no filme de Cláudio Assis, O Baixio das Bestas. Um excelente cineasta, excelente filme, coisa muito rara no Brasil. O pai-avô expõe a filha aos caminhoneiros que passam pela região muito pobre nos finais de semana. Mas nem por isso ele deixa de se achar sempre com razão. Como ele comenta, meu filho, acabou-se o respeito. É a falta de homem que tem a moral, que tem a vergonha, que grite alto, que tem autoridade. E eles identificam 9 traços da personalidade autoritária, fazendo uma gradação de quantidade e intensidade, o chamado F-scale, F de fascista. Primeiro, convencionalismo. Aderência rígida aos valores da classe média e inflexibilidade nas atitudes. 2. Submissão não crítica às autoridades. 3. Agressão autoritária na busca de transgressores. 4. Anti-intelectualismo. É a rejeição à imaginação, à criatividade, à emocionalidade. 5. A superstição. É a crença no destino e em uma ordem estereotipada das coisas. 6. A dureza, força, toughness, que é a seção exagerada da força, que passa para eles a ter um particular valor. 7. O ódio à condição pré-humana, por exemplo, as pessoas de cor, etc., para eles. 8. A projeção do que não gosta em si nos outros. 9. A preocupação excessiva com a vida sexual dos outros. O temperamento autoritário tem
algumas características, como fraqueza de ego, que é escondida, a idealização da autoridade e a tendência a aceitar e se deixar levar pelo preconceito étnico. A personalidade autoritária produz susceptibilidade a ideologias fascistas, em que o indivíduo se identifica com ideais do grupo, e o líder não mais é visto como o pai, mas como, digamos, o irmão mais velho, que passa a ter o lugar do pai. Finalmente, Adorno identifica o autoritarismo mesmo no interior do capitalismo moderno. Trata-se, outra vez, da tese do fim do indivíduo. A cultura de massas modela igualmente as pessoas, deixando pouco espaço para o individualismo autêntico, e assim uma abertura para o lugar de temperamentos ou personalidades autoritárias. Aqui o filme Zelig, O Homem Camaleão, de Woody Allen, que apresenta uma paródia da fraqueza do ego. Zelig é uma pessoa sem nenhuma personalidade, com um ego extremamente fraco, e ele toma forma das pessoas com as quais ele tem contato. Não somente do ponto de vista cognitivo, imitação de pensamentos, conteúdos, mas até mesmo a forma física, como, por exemplo, quando ele se transforma numa pessoa evidentemente parecida com um índio, quando está diante de índios, quando o seu abdômen cresce, quando ele sai de um restaurante de pessoas muito gordas, etc. E Zelig acaba fugindo para a Alemanha nazista, onde a sua falta de eu não existe, porque não existe eu, não existe uma identidade pessoal naqueles milhões de pessoas. E as coisas começam a se complicar quando ele passa a tomar a forma de Hitler e quer fazer um discurso no lugar de Hitler, mas aí é salvo pela namorada. Vocês podem, se quiserem, ver o filme, que é o melhor que eu conheço de Woody Allen. Limitações e ideias preconcebidas foram apontadas no livro desses autores sobre a personalidade autoritária. Por exemplo, a falha em estabelecer uma ligação entre traços emocionais da personalidade autoritária e os seus traços intelectuais e ideológicos. Existem personalidades autoritárias, emocionalmente autoritárias, mas que não são intelectualmente autoritárias. Talvez Bertolt Brecht seja um exemplo. A falta de identificação da personalidade autoritária na extrema esquerda, que também existiu bastante, ou ainda em grupos ortodoxos dentro do judaísmo, que também parece obter um alto score na escala F.